Olá pessoal, muito bom dia com vocês aí agora. Estamos ao vivo agora pelo nosso Instagram e nós vamos ter esse bate-papo agora muito bacana com eh, a nossa querida amiga Tatiane, e vamos falar um pouco sobre doenças psicossomáticas. Eu já vou mandar o convite aqui agora para ela entrar aqui conosco e falar ao vivo é, no nosso Instagram, e nós vamos transmitir aqui agora esse bate-papo muito bacana com a nossa querida Tatiane Santos. Acabei de mandar o convite aqui para ela aqui agora, e deixa eu ver aqui. Isso! Muito bom dia, Tatiana, tudo bem? Oi, Fernando, bom dia, tudo ótimo. Já estamos ao vivo para toda a capital pernambucana aqui, e alguns municípios que estão nos ouvindo, né, vizinhos, e também através do site, né, que o mundo também está ouvindo, e também pelo aplicativo, muita gente de todas as áreas aí do Brasil que estão nos acompanhando. Tatiana, para mim é um prazer, eu quero agradecer já a você, de antemão, pelo convite que eu fiz a você, e você aceitou aí de muito bom grado para ajudar muita gente que precisa ouvir. E eu queria já que você se apresentasse para o público também lhe conhecer, Tatiana. Tá joia, Fernando. É um prazer participar com você. Eu acho que essas possibilidades de dialogar sobre assuntos tão importantes é uma contribuição que a gente pode deixar para as pessoas que nos acompanham, né? Pois bem, meu nome é Tatiana Santos, eu falo aqui de Salvador, né? Trabalho presencialmente aqui em Salvador, sou psicanalista clínica, especialista na infância e na adolescência, então eu atendo aí desde os pequenininhos até os adultos na clínica. Sou filósofa de formação. Olha, é, eu também, viu? Eu também, ah, viu? que bacana, um colega filósofo. Precisamos de filósofos, né, Fernando? É Estamos verdade. precisando muito, né, nos questionar sobre as coisas que acontecem. Então, sou membro fundadora de um projeto, Amadurecer Infante, que é um projeto voltado para o atendimento de crianças e adolescentes. A gente trabalha no presencial e também no online. Trabalhamos aí com a clínica social durante esse período de pandemia, que foi um período, está sendo ainda, né, mas foi um período muito crítico. Então a gente pôde acolher aí algumas crianças e adolescentes que puderam fazer o tratamento nesse período de maior dificuldade. Então é isso, é um prazer estar aqui. Eu acho que essa conversa é muito importante. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Eu que agradeço, olha, de Salvador para Recife e também para todo o Brasil aí, com esse bate-papo muito bacana. Tatiana, nós vamos falar sobre um tema que muita gente, às vezes, alguns conhecem e outros desconhecem, que é as doenças psicossomáticas. Eu já começo perguntando para você, Tatiana, o que são as doenças psicossomáticas? Joia, Fernando, vamos lá. Acho que para começar, eu gosto de começar, né, nos conceitos. Que é importante a gente entender o que é psicossomática, né? A pessoa ouve psicossomática, o que isso quer dizer? A palavra em si, a origem da palavra, já explica para a gente um pouquinho o que que é. Porque vem psico, é de origem grega, tá? Então, psico, psique, mente, alma, e soma vem de corpo. Então, é a área da saúde que estuda essa relação entre o corpo e a mente. Essa ligação, na verdade, né? Que hoje a gente já entende que corpo e mente não se separam. A gente não analisa só um corpo, a gente não trata só da mente, a gente trata do paciente como um todo. Então, quando a gente fala de doença psicossomática, o que seria isso, né? Quando a gente fala da doença, é importante dizer que a gente já fala de uma lesão de um achado clínico. Então, o que é que a gente quer dizer? Quando a pessoa tem uma doença psicossomática, que esse paciente procurou um médico, né, com alguma dor, ou com várias dores, ou incômodos pelo corpo, ele fez um exame e apareceu lá um achado, uma lesão, uma inflamação, uma alteração orgânica. Mas aí, por que doença psicossomática? Porque essa doença psicossomática, ela se origina de um conflito psíquico. Ou seja, é um paciente que vivenciou traumas muito intensos, pacientes que sofreram abusos, que sofreram violência doméstica. Então, a gente tem vários ambientes aí, né, nocivos para o desenvolvimento humano e que acarretam em doenças psicossomáticas. Então, são doenças, achados clínicos, ou seja, a gente pode citar, né? Aí já antecipando um pouquinho, Fernando, para quem nos ouve, né? É muito comum gastrite, né? É muito comum gastrite. Então, às vezes começa um incômodo no abdômen,
e o paciente reclama, reclama, e de repente acha ali alguma coisa e fala, olha, é uma gastrite nervosa, é inclusive esse nome, né? Então, isso é um exemplo, a gente pode citar vários ao longo da nossa conversa. Mas, assim, são doenças que têm achados no corpo, mas que têm origem de conflitos mentais, de angústias, de trauma, enfim, de diversas questões que o sujeito está passando em um determinado período. Tatiana, tem uma pergunta aqui, o ouvinte no WhatsApp. Olha, ela diz assim, olha, sempre tenho emoções fortes, tenho ansiedade. E fui ao médico porque estava aparecendo ronchas no meu corpo, marcas roxas, deve ser, né? Ela colocou aqui, ronchas no meu corpo. E ela diz assim, e fui ao médico, ele disse que isso é como se fosse uma doença psicossomática, ou é doença psicossomática. Ótimo. Agradecendo a participação aí de quem mandou a pergunta, é muito importante a participação, porque aí a gente tem exemplos para poder trabalhar, né, ilustrar um pouco melhor do que a gente está falando. Então, a paciente, né, a participante, a ouvinte, começa falando que ela tem emoções fortes, né, ela se emociona muito, e ela já relata aí um grau de ansiedade. Então, é muito comum em pacientes que têm doenças psicossomáticas a presença da ansiedade ou da depressão. Então, são pacientes muito preocupados com o futuro, com o passado, com o presente, pacientes que, diante de uma notícia, ele se emociona muito, né? Ele tem uma resposta muito intensa aos acontecimentos. E aí ela fala dessas marcas roxas pelo corpo, né? Que aparecem, geralmente, eu imaginei que é quando ela se emociona muito. Então, ou passa alguma raiva muito grande, e isso aparece como uma doença psicossomática, que não aparece porque tem um achado, então aparecem os roxos, né, pelo corpo, e ela sabe que isso está ligado a uma emoção. É muito importante essa escuta do que o médico sinaliza e a observação da nossa ouvinte para a relação dela com o próprio corpo, né? Como é que ela lida com as emoções, com os acontecimentos? E aí a gente pode ir explicando um pouquinho mais. E aí, Fernanda, eu quero me antecipar porque eu acho importante fazer um esclarecimento, né, sobre o que é uma doença psicossomática e sobre o que é um processo de somatização, né, ou queixas somáticas. É muito importante que são coisas diferentes. Então, assim, queixa somática ou somatização é aquele paciente que ele é poliqueixoso. Então, ora tem dor de barriga, tem dor de cabeça, tem dor nas costas, tem dor na articulação, são dores que caminham, a gente fala que são dores que se localizam em diversos sistemas, mas esse paciente, ele procura uma assistência a uma unidade de saúde básica, e aí ele solicita o exame, ele fala, doutor, olha só, eu estou sentindo muita dor, eu preciso fazer uma ultrassom. E geralmente é um tipo de paciente que ele solicita exame, ele tem um certo conhecimento que ele pesquisa, né? Então ele, olha, eu preciso de um exame. Às vezes, no exame físico, o médico já diz ali, olha, não há necessidade disso, mas o paciente insiste, ele quer um exame, porque ele precisa saber o que ele tem. Isso é muito importante para o somatizador. Ele quer entender isso que aparece no corpo dele e do qual ele não sabe. Nesse caso, Tatiana, desculpa ele atrapalhar o seu raciocínio. Nesse caso, essa doença psicossomática, ela começa com, não é somente uma, são várias manifestações durante todo o corpo, é isso? É isso, Fernando. E nesse nível que a gente está falando, que ainda é da somatização, né, que é da queixa, ainda não há lesão. Então, nesse caso, a gente não fala de doença, a gente fala de somatização. Então, é aquele paciente que ele sabe que ele vai ter uma conta para pagar e que ele tem uma dificuldade. Então, ele começa a fazer dores de cabeça, né? Porque ele está com um problema e ele não sabe resolver, então ele está muito preocupado, então ele começa a sentir dor de cabeça. Aí, no dia seguinte, ele tem uma dor de barriga. Assim, a gente está dando um exemplo assim, muito, né, superficial. Mas, ou seja, é aquele paciente que, diante de um conflito ou de uma angústia, isso é traduzido diretamente no corpo. E não necessariamente é só na cabeça, ou é só, né, como o Fernando colocou na pergunta dele. Podem ser em diversos sistemas, inclusive articulares. Tá, um exemplo bem, assim, eu acho que apareceu muito durante a pandemia de processo de somatização, foram os ataques de pânico. Né? O que é um ataque de pânico? O sujeito sente falta de ar, dor no peito, vertigem, tontura, sudorese. Muitos pacientes acabam indo para uma emergência porque é apavorante o relato dos pacientes que sofrem ataque de pânico, porque ele acha que ele vai morrer mesmo. E aí ele chega lá e realmente o coração está acelerado, ele está suando frio, mas ele não tem uma doença, né? Não é achado uma alteração no coração, não é achado uma alteração de pressão. Ele teve um episódio, né, de pânico, e é um processo de somatização.
Então, a diferença é o seguinte, eu acho que é importante dizer, porque o paciente que ele somatiza ao longo de anos, então, e para ser considerado um paciente somatizador, tá aí 3 dicas importantes para quem está nos ouvindo, né? É para ficar atento no seguinte, então, são múltiplas queixas, o que é que isso quer dizer, né? É um paciente que faz dores de cabeça, dores de barriga, enfim, diversas dores, em vários sistemas diferentes, e isso persiste por mais de 2 anos. Então, é um paciente que já é conhecido na unidade de saúde, ele já é conhecido dos médicos. E aí, geralmente, ele ouve algumas coisas que deixam muito frustrado, que é do tipo assim, olha, isso é coisa da sua cabeça. Não tem coisa que deixa um paciente mais chateado do que ele procurar um especialista e o especialista falar para ele que isso é coisa da sua cabeça. E aí eu quero deixar o recado, coisas da cabeça, né, que ditas da cabeça, ou seja, da mente, são coisas muito importantes e elas precisam ser vistas. Então, essas falas, elas não ajudam o paciente a buscar uma ajuda adequada, um apoio adequado, porque o paciente fica perdido. É coisa da cabeça, não tem medicação, o que é que eu faço? Eu vou para casa sentir a minha dor e ficar com isso que eu não sei? Não. Então, saber encaminhar esse paciente somatizador é muito importante, porque ele sofre mesmo. Então, os familiares às vezes falam, ah, mas fulano dá piti, né? Tem aquelas coisas da família que também não ajuda, né, Fernando, muito. Às vezes a família também é aquela coisa, isso é coisa da sua cabeça, isso é emocional, você vai ter um piripaque, né? E não invalida essa queixa do paciente. Então, esse é um paciente somatizador. Tatiana, pode até se tornar perigoso, né? Porque a pessoa está sentindo sintomas, está se manifestando, está falando o que está sentindo, está doendo ali o meu dedo, está doendo o meu braço, está doendo a minha cabeça. E as pessoas às vezes dizem, isso é coisa da sua cabeça, vamos parar com isso aí, porque isso aí não é legal. Mas a pessoa que está sentindo a dor, é isso que está machucando a pessoa e precisa já de uma atenção, não é isso, Tatiana? Exatamente. É preciso estar atento a essas dores repetitivas, é que o fato de não ter um achado clínico, né, ou seja, uma lesão, quer dizer o seguinte, que essa somatização, ela ainda não se tornou uma doença, ou seja, não se tornou crônico. Mas à medida que a coisa evolui, que o processo de somatização evolui, no decorrer de anos, a pessoa vai aparecer com alguma lesão. E eu acho que esse é o ponto, né, da gente intervir antes daquilo se tornar crônico, ou seja, daquela dor de barriga, daquele inchaço, se tornar uma gastrite, se tornar uma úlcera, né, daquelas dores de cabeça que eventualmente vêm e passam, se tornar uma enxaqueca. Então a gente está falando de prevenção, a gente está falando de atenção à saúde, e nesse entendimento de que a saúde, e aí Freud tem uma frase muito interessante nesse sentido, que ele vai dizer, olha, nada é meramente psíquico ou nada é meramente somático, né? São sistemas que estão unidos, então a gente precisa estar atento, porque ora aparece no corpo, ora aparece na mente, mas há um sofrimento, há uma dor, aquele paciente ele precisa ser olhado com atenção. Uma outra pergunta aqui, quais são as doenças psicossomáticas mais comuns, Tatiana? Pronto, Fernando, vamos lá. Né? Como eu falei, a doença psicossomática ela pode afetar qualquer sistema do corpo. E aí, como é que essa dinâmica mente-corpo funciona? Geralmente, a doença psicossomática, ela se utiliza de uma predisposição genética. Então, às vezes é uma família que já é hipertensa, né? É uma paciente que a mãe já teve problemas intestinais, gastrointestinais, a avó já tinha. Então, existe um fator aí que é esse fator dessa herança genética mesmo. Então, dentro dessa noção, ela pode. É muito comum gastrite. Eu acho que uma das doenças mais comuns, doenças psicossomáticas, é a gastrite. Né? A gente pode colocar gastrite úlcera ali no campo, na área gastrointestinal. Do ponto de vista cardiovascular, a gente tem as taquicardias, a gente tem hipertensão, viu, gente? Hipertensão também é uma doença psicossomática. Muita gente talvez não saiba disso. Outra doença que também é psicossomática é a diabetes, né? A diabetes é uma doença psicossomática. Então, se vocês, né, alguém que esteja nos ouvindo, tem alguma dessas doenças, olhando para a história familiar, às vezes é aquela coisa, mas eu sei que eu vou ter, porque minha avó tem, meu pai tem. Não é bem assim não, viu, gente? Essa predisposição genética não é uma sentença. Então, não é porque você tem histórico familiar que você vai desenvolver uma doença. Por isso que é preciso estar atento aos nossos modos de lidar com os conflitos. Né? Como é que você lida com o conflito? Como é que é as pessoas com as quais você se relaciona? Né?
você consegue simbolizar aquilo que você passa. Outra coisa muito comum no paciente né, que somatiza, que aparece nas doenças psicossomáticas, essa dificuldade de colocar em palavras, de simbolizar o que sente. Às vezes você pergunta como é que você está se sentindo, e aí o paciente não sabe dizer. Isso é um ponto muito interessante. Ele não sabe dizer, ele sabe dizer da dor. Então ele fala muitas vezes do corpo, aí dói aqui. Mas aí você tenta, né, entender, não, mas me diga o que é que você sente, qual é a emoção. A pessoa ela tem uma dificuldade de trazer essa emoção para o campo do simbólico. Então, esse é um processo que na terapia a gente acaba trabalhando. E aí, só para citar mais algumas doenças psicossomáticas, que é a pergunta, né, da nossa ouvinte, a gente tem a asma, que é também uma doença psicossomática, a bronquite, o diabetes eu já citei, e doenças articulares, então artrite, artrose, dores nas costas, tensão muscular, tem algumas pessoas que tensionam muito a musculatura, dão essas respostas, inclusive nas áreas genitais, então algumas pessoas sentem desconforto nos órgãos genitais, que não acha explicação clínica, então também pode ser psicossomático. É preciso estar atento, né, para essa relação corpo-mente. As coisas andam juntas, tá bom? Olha, Tatiana, eu estava me perguntando aqui ao ouvinte, dizendo assim, ó, como a psicanálise pode me ajudar se eu tiver doença psicossomática? Ela colocou aqui. Obrigada pela pergunta. E aí você me ajuda a chegar num ponto importante aqui que eu gosto de falar, que é da psicanálise, como a gente pode trabalhar esse paciente somatizador, esse paciente com a doença psicossomática. Eu acho que parte do entendimento, né, do que é essa relação mente e corpo. Então, o que é que a gente entende no paciente com doença psicossomática? Ele tem uma cisão, uma dificuldade da relação da personalidade com o corpo. Então, a gente fala assim, o ser, né, a pessoa, a personalidade, ela está desapossada da sua casa. É como se ela não habitasse muito bem a casa dela, né, o corpo. E a gente pensa no corpo como essa casa que todos nós habitamos. Né? Qual a relação da pessoa com esse corpo? É uma relação de prazer, né? Ou é uma relação de dor? Na psicossomática é dor. E aí, à medida que esse paciente chega para análise, a gente precisa escutar esse corpo. Eu quando falo isso, alguns colegas da psicanálise que não trabalham muito com essa escuta, né? Para além da interpretação. Então, a gente escuta o que o paciente fala, mas a gente escuta o corpo. Porque o nosso corpo, ele fala o tempo todo. Né? A gente só precisa ficar atento. Então, ele fala na rigidez, ele fala no relaxamento e ele fala pelas dores. Então, é preciso acolher, principalmente, esse paciente, inicialmente, né? Na terapia psicanalítica, a gente precisa acolher, a gente precisa validar essa dor e escutar, talvez, de uma forma que esse paciente nunca foi escutado. Porque ele está pedindo socorro. Né? E é importante a gente pensar o seguinte, que a doença, esse distúrbio psicossomático, ele se trata de uma defesa muito primitiva do ser humano, né? E aí, para pensar, né, no que é essa defesa muito primitiva, quer dizer uma defesa lá do início da nossa vida, quando a gente ainda é criança. E aí eu acho que quem está me ouvindo vai entender, assim, quem tem criança, ou enfim, se lembra, convive com criança, sabe muito bem. Se vocês tentarem chegar para uma criança de 4, 5 anos e falar assim, olha, hoje é sábado, vai falar assim, amanhã a gente vai para a praia, né? Essa criança, ela vai ficar super excitada. Ela já não vai conseguir dormir. Ela vai falar, ai meu Deus, e amanhã, quanto tempo falta para amanhã? Porque a criança não tem muita noção de tempo até uma certa fase, né? Quanto tempo falta para amanhã? E algumas crianças vão fazer sintoma. Então, algumas crianças vão somatizar. Então, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma febre. A criança estava boazinha, mas aí, né, teve aquela notícia que mexeu com as emoções. E é importante dizer que essa emoção, ela pode ser uma emoção prazerosa, como pode ser uma emoção desagradável, né, um sentimento desagradável. Isso traz essa criança uma excitação e a resposta que ela dá é da somatização, é no corpo. Então a criança faz uma febre. Bem recentemente eu encontrei uma paciente que a criança tinha 1 ano e pouquinho e a criança fez uma febre inesperada e a família investigou, levou no médico e não tinha achado clínico. E aí quando a pediatra, que tinha uma sensibilidade um pouco a mais, perguntou assim, mas está acontecendo alguma coisa? E aí a família falou, né, o casal estava passando por um processo de separação e a criança fazia febres constantemente sem achado clínico. Então, isso que eu trago esse exemplo é para dizer o seguinte, né? Essa é uma defesa primitiva lá do início da vida. O que a gente precisa fazer na análise é permitir que esse paciente amadureça,
né? Permitir construir um ambiente ali de confiança, de confiabilidade, de constância, para que aquele paciente continue a amadurecer. O que é que isso quer dizer? Para ele fazer uma passagem para a linguagem, que ele consiga dar nome ao seu sofrimento, que ele consiga fazer uso da criatividade na resolução dos problemas, para que aquilo que chega para ele não tome como algo, eu não vou conseguir resolver, né? Mas será que eu não vou conseguir resolver? A gente refaz, né? A gente muda de perspectiva. Então, é um autoconhecimento. A psicanálise, ela não deixa de ser um processo de autoconhecimento, e ela promove um amadurecimento do ser, ao ponto de que, né, os problemas eles vão continuar existindo, viu, minha gente? Psicanálise ou nenhuma terapia faz mágica, não é uma pílula, não tem um botão, não é desse jeito. O que acontece é, à medida que você se conhece, que você se fortalece, você vai conseguir encarar os problemas de um jeito possível, de um jeito criativo, ou de um jeito que, olha, isso aqui eu não vou conseguir resolver agora, eu consigo deixar de lado e eu não vou adoecer por isso. Muito bom, muito bom. É uma forma para tentar ajudar as pessoas que estão precisando. Você que está nos ouvindo aí agora, nós estamos falando com a nossa querida Tatiana Santos, psicanalista, e o nosso tema é sobre doenças psicossomáticas. Você falou, Tatiana, sobre as doenças psicossomáticas, mas tem uma pergunta aqui. A diferença entre a doença psicossomática é a somatização que você falou. Mas tem uma forma mais específica para o povo saber a diferença entre uma e outra? Pronto, a somatização, né, é uma queixa. Você tem queixas, você sente dor, né? Não quer dizer que na somatização você não sinta. Você sente a dor, você sente o desconforto, você sente o incômodo. Mas na somatização, o exame médico não vai te dar nenhuma resposta. Você não vai ter um achado clínico, ou seja, não vai ter lesão, não vai ter inflamação, não vai ter caroço, não vai ter nada. E você fala, mas eu continuo sentindo dor. É um processo de somatização. Então, sentir uma forte emoção, como a ouvinte colocou, né? Fiz uma mancha roxa. Estou preocupado com alguma coisa que fica ali rondando, mesmo que não de forma consciente, minha cabeça começa a doer, né? Estou preocupado com alguma coisa, dá aquele piriri de ir no banheiro, sabe, minha gente? Dá aquela dor de barriga descontrolada. Fala, não comi nada. Você está somatizando. Todos nós somatizamos em algum grau, né? E o dado interessante é que em cada 5 pessoas, uma somatiza. Então, veja bem que é muito alto, né? E é importante ficar atento para isso, porque esse paciente ele vai para a fila, fica horas e horas buscando atendimento. Às vezes ele quer um remédio, toma medicação por conta própria, que é outra coisa muito importante, minha gente, né? Se o médico não passa remédio, não tome remédio, nem tudo se resolve com remédio. O paciente somatizador é um paciente para psicoterapia, é um paciente que precisa buscar um psicanalista. Ele precisa falar do que ele sente, ele precisa colocar de outro modo aquela dor, porque ele sente. Isso é fato. Agora, na doença, Fernando, o que é a diferença com a doença? O paciente, ele está realmente doente, sabe? Ele vai fazer um exame clínico, ele vai se queixar e o médico vai achar uma úlcera, o médico vai achar uma inflamação. E aí, é interessante porque para o doente psicossomático, achar alguma coisa é um alívio, porque ele passou anos e anos sentindo dores e ninguém achava nada, e ninguém diz o que é que ele tem. Eu imagino aí que quem esteja nos ouvindo, muita gente já passou por isso. De ir no médico, falar, eu tô com uma dor de cabeça, que não passa, eu tô preocupado, pode ser um AVC. E aí o paciente ele já tem essa imaginação aí muito desenvolvida, então ele já pensa numa doença muito mais grave, e ele faz exame e não dá nada. E aí ele fica muito chateado. Então quando dá alguma coisa, ele fala, agora eu sei o que eu tenho. Então esse é uma doença psicossomática. É uma doença que antes dela existe a queixa, existe a somatização, e ela evolui para uma lesão. Então, olha só a importância da gente tratar quando ainda está na somatização, para evitar uma doença, um tratamento com remédio, enfim, né? Totalmente, assim, atrapalha muito a vida da pessoa, a doença psicossomática. Então, é preciso ficar atento a essa questão das doenças psicossomáticas. Tatiana, minha querida, quero agradecer a você aí por esse bate-papo muito importante. Eu quero que seja a primeira de muitas lives que nós vamos ter, falando sobre esse assunto maravilhoso sobre doença psicossomática. Eu quero ser consultado com a psicanalista Tatiana Santos. Sou aqui de Recife. Ela atende online? Eu queria que você falasse aí um pouco. Tá, joia, Fernanda. Foi um prazer participar. Espero ter contribuído aí com quem está nos ouvindo, quem vai assistir depois. Qualquer dúvida, me coloco à disposição também para responder, para poder ajudar. E assim, para me achar na rede social, né?
Minha rede social é @TatianaSantosPsicanalista. Tatiana normal, Tatiana Santos, psicanalista. Vai mandar uma mensagem pelo direct, que aí eu respondo imediatamente. Eu atendo online também, Fernando. Acho que essa pandemia abriu aí essa possibilidade, apesar de tanta coisa ruim que aconteceu, né? Mas a gente está fazendo uso melhor das tecnologias e vendo que é possível. Então, eu comecei atendendo online durante a pandemia e continuo. Tenho pacientes em Minas, pacientes em São Paulo, de repente vou ter pacientes em Recife. E é essa clínica que eu atuo, né? Nesse olhar do paciente como um todo, como sujeito, e que precisa ali né, de uma possibilidade, de um lugar, de um encontro para que ele possa continuar amadurecendo e ter uma saúde plena. Porque essa nossa noção de saúde atual, ela precisa ser bem revista. Porque saúde não é só um corpo bonito, não. É um corpo onde você se sinta bem em habitar. É um corpo que fala, nossa, olha que bom, eu acordei, sinto aqui meu corpo e posso fazer uso dele. Então, é muito isso, viu, Fernanda? Agradeço muito pelo convite e já aceito prontamente aí as próximas lives, que eu gosto muito de falar desse nosso trabalho, né, também, que é um trabalho que a gente ama e que nos exige muito, e a gente pode trocar e aprender sempre, isso é muito importante. Você também é palestrante, também, né, Tatiana? Você também palestra, né? Palestra e também, você tem a sua clínica, que você pode clinicar, mas também você é palestrante e também dá muito suporte às pessoas também, não é isso, Tatiana? Isso, Fernando, assim, eu acho que esse lugar da transmissão, né, do que a gente aprende na clínica, ele é muito importante. Então, eu participo ativamente das campanhas de saúde mental, do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, do Maio Verde, que o mês da psicanálise. Então, faço palestras, faço seminários, organizo grupos de estudos, e estou agora com a proposta de grupos de supervisão clínica para colegas, né, para acompanhar o andamento dos casos clínicos. Então, atuo tanto com os pacientes na clínica, quanto palestrando para as pessoas que me convidam e que aquilo tem a ver com a minha prática, como esse trabalho com os colegas psicólogos e psicanalistas também, porque o saber ele é constante, né? O aprendizado é constante, e essa troca é muito boa. Então, eu fico muito feliz assim, do convite, você ter me feito esse convite. Eu que agradeço. Temos esse bate-papo com a nossa querida Tatiana Santos, psicanalista, falando sobre doenças psicossomáticas. Tatiana, minha querida, um beijão para você, um ótimo final de semana e suas considerações finais. Olha, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa entender saúde mental como alguma coisa que começa muito cedo. A saúde mental começa lá na barriga da mãe. A saúde mental começa quando a gente é pequenininho e estão cuidando da gente. Porque é na relação que a gente vai tendo saúde ou a gente vai adoecendo. Então é na forma que a gente se relaciona com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as pessoas que trabalham com a gente, né? Isso tudo vai constituindo quem nós somos. Então a gente precisa ficar atento e olhar para a saúde de uma forma ampla e imaginar assim, que o remédio é bom, ele alivia, mas algumas coisas, só a palavra, né, Fernanda, só dizendo, só com acolhimento. E esse trabalho da psicanálise ele é muito gratificante por isso, porque a gente acompanha a evolução e o amadurecimento das pessoas. Então, eu deixo aqui, né, um convite para quem queira me seguir, acompanhar lá minhas publicações, e quiser entrar em contato para terapias ou para tirar maiores dúvidas, é no @Tatiana Santos Psicanalista. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Beijão para a Um senhora, abraço, doutora. Obrigado, um Fernanda. abraço. Tchau, tchau.